Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olá, pessoal. Este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E olha, a prateleira aqui continua cada vez mais alta. Eu tenho a honra de receber aqui o Eduardo Novaes, que todo o mercado conhece como Edu Novaes, e ele é o manda-chuva do marketing da BASF, quando o assunto é agricultura. Ô, Eduardo, obrigado pela sua presença aqui, viu? Ô, Carlão, eu que agradeço o convite, e é um mega prazer, um prazer enorme mesmo estar aqui. Desde que eu conheci o seu programa, agora virou um vício, assisto todos que eu posso. Então, é um prazer participar disso aqui. E depois eu vou assistir o meu, ver como é que ficou. Maravilha, com certeza vai ficar ótimo. Ô, Edu, é o seguinte, eu falei aqui que você é o diretor de marketing da BASF para a agricultura, né, que é uma posição extremamente relevante. A BASF é uma das gigantes desse setor aqui no nosso agronegócio. Mas eu sempre digo, e com você não vai ser diferente, a gente sempre diz aqui que ninguém nasce diretor de marketing, todo mundo tem uma história para contar, e ainda mais você, um rapaz jovem como você, eu queria saber o seguinte, como é que um carioca veio parar na diretoria de marketing aqui da BASF? Me conta um pouquinho da sua vida, onde você passou sua infância, quem eram os seus pais, como é que foi? Como é que foram os seus estudos? Fala aí. Ô, cara, essa história é longa, são 43 anos de história, mas eu vou resumir ela aqui um pouquinho. Eu sou carioca, da Gema mesmo, ali da cidade do Rio. Então, meu pai era baiano e a minha mãe é carioca. E eu passei minha infância toda no Rio, né? Assim, a maior parte dela, morei fora um pouquinho, mas fora do Rio, mas passei a maior parte lá. Então, o que eu conhecia muito era praia, né? E o campo mesmo eu conhecia bem menos, assim. Mas eu vou chegar aqui no campo onde a gente está hoje. Foi uma jornada super interessante. Sou muito grato aí aos meus pais por todos os esforços que eles fizeram, né, para me criar, para a mim e ao meu irmão, para dar educação para a gente. Acho que esse é um valor central assim da minha família. Então sempre buscaram viabilizar a gente estudar o máximo que podia e respeitando assim, que eu também acho uma coisa legal da minha família, assim, do meu pai e da minha mãe. As nossas escolhas, sabe? Então, mesmo quando eu escolhi alguma coisa que eles não concordavam, eles me respeitavam e me apoiavam. E os estudos não foi diferente, assim. Logo quando eu terminei o segundo grau, essa parte é interessante, eu acho. A maioria dos meus colegas estavam indo fazer engenharia, né? E aí eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Eu fui fazer a faculdade de engenharia também, fiz lá o vestibular, passei, naquela época era vestibular ainda. Uhum. Passei. Só que quando eu fui me inteirar o que era engenharia, eu falei assim, era engenharia mecânica que eu tinha prestado. Eu falei, não sei se eu quero, eu gosto de número, mas nem tanto assim. E aí eu fiz uma conversa com a minha mãe, com meu pai, falei que eu queria conhecer outras coisas, porque eu não estava preparado para tomar aquela decisão. E aí eu fiz um ano de curso técnico em publicidade e marketing. Foi super legal, eu me apaixonei por marketing nessa época. E aí depois desse um ano, eu fui conversar de novo com a minha mãe. Eu gosto muito de aprender coisas novas, assim. E aí eu fui tentar desenrolar ela de deixar eu fazer mais um curso técnico em outra coisa, porque era gostoso. Ela virou para mim e falou, eu acho que já está na hora de você entrar na faculdade, né? E aí eu entrei na SPM lá, fui fazer administração de empresas e marketing. A SPM é uma faculdade que tem um custo alto, assim, então eu lembro que foi um esforço para minha família, para eu começar. A gente fez o financiamento ali depois, né, da faculdade. Depois eu comecei a trabalhar formalmente e consegui pagar os estudos, enfim. Então foi uma história assim, super, super repleta de amor, né, do jeito que cada um ama e faz o melhor que pode, mas com muito incentivo, assim, a ir buscar felicidade, estudar, ganhar conhecimento. E aí eu trabalhei na Saraiva Mega Store, a loja de livros. Acho não, foi meu primeiro emprego formal. Eu era vendedor interno ali na área de CDs, que hoje nem existe mais, né? Tudo agora é MP3, enfim, iTunes, enfim, né? Naquela época tinha CD. Aí depois disso eu fui fazer um estágio, fiquei na Gerdau, então construção civil, construí uns negócios novos ali na Gerdau, foi bem legal. Depois eu saí e aí entrei na Sanofi. E foi super louco assim o processo.
porque, historicamente, as indústrias farmacêuticas, elas sempre traziam um representante, que é o equivalente ao nosso representante técnico de vendas aqui, para o marketing. E aí a Sanofi teve algumas experiências que não deram muito certo e elas falaram, vamos trazer alguém que não conheça do mercado farma, mas que conheça de marketing. E aí nessa eu fiz um processo lá e fui aprovado e comecei a minha história no marketing na farmacêutica. Foi muito legal, aprendi um monte, tinha muita informação. E fiquei lá quase 16 anos na Sanofi. Eu vi lá que esse moço fez 1 ano e meio de ano sabático. E agora, antes de falar do próximo trabalho dele, que aí já vamos entrar aqui para pertinho de nós, para onde a gente... O motivo pelo qual o Edu está aqui com a gente, mas eu fiquei impressionado. Eu falei, eu quero que você explique direitinho isso aí para mim, porque eu fiquei com uma inveja, mas pensa numa inveja, 1 ano e meio sabático, nada pode ser melhor na vida. Como é que você teve a coragem de fazer isso? Eu fiz a carreira lá na Sanofi, no marketing, várias áreas, fui para fora, voltei. E essa é uma parte importante para chegar no sabático, né? Quando eu fui para fora, eu fui para a França e depois para os Estados Unidos. Eu casei logo antes. E aí a minha esposa foi comigo, mudou a carreira dela, que foi me acompanhar. E a gente ficou um tempo fora, alguns anos fora. E aí, quando eu voltei para o Brasil, para a Sanofi no Brasil, para uma missão aqui que me convidaram, e eu tinha combinado de ficar 2 anos no Brasil e depois voltar para fora para continuar o desenvolvimento. E aí deu esses 2 anos, fiz o que eu tinha que fazer aqui, ela voltou comigo, só que nesse ínterim ela abriu a empresa dela, né, que ela estava estudando fora, lá aproveitou esse tempo. E aí chegou a hora de eu ir para fora de novo, então a empresa estava organizando esse passo. E aí eu vi para o cenário, olhei para o cenário e aí pesei 3 coisas, né? A primeira, o fato da minha esposa estar desenvolvendo a carreira dela e que seria justo com ela, né, apoiar ela nesse momento também, porque ela me apoiou também nos outros, e casamento é isso, eu acho, né? É apoio. Então não faria muito sentido eu ir para fora de novo, nesse contexto. A outra razão, Carlão, é que, assim, na verdade, a gente trabalha bastante, né? Você sabe, eu acho que todos nós, todo mundo aí trabalha bastante, e a gente tem menos tempo de estudar algumas coisas, de aprender coisas novas. A gente aprende muito no dia a dia. E eu tinha 3 temas que eu queria estudar com mais profundidade, e aí eu não estava achando tempo para isso, assim, não estava conseguindo priorizar. E a terceira, que foi uma reflexão, foi assim, a gente trabalha bastante e aí vai se aposentar, sei lá o que vai fazer, a gente está vivendo bastante, graças a Deus, mas a gente perde um bocado de energia, né? Vai consumindo. E aí você deixa de ser capaz de fazer algumas coisas que você conseguia fazer antes. E para mim fez muito sentido parar, então eu pedi para sair lá da Sanofi, combinei com eles. Foi um processo sair, porque eles tinham investido bastante na minha carreira, eu também tinha entregado os resultados. E aí eu tirei o sabático para estudar, para ajudar minha esposa, então me envolvi no negócio dela, ajudar ela, e para poder curtir outras coisas que eu queria curtir também com essa energia, assim. E agora a parte da inveja, Carlos. O meu plano era ficar 1 ano no sabático. Só que eu vou te dizer um negócio, é bom o negócio, é bom demais. Então, e o meu plano, depois desse período, era ficar 2 anos no sabático. Mas aí aconteceu a BASF, né? E foi muito engraçado, assim, porque eu detesto fazer currículo, uma confissão aqui. Pensa num negócio que eu não gosto de fazer currículo, né? E ainda faltavam 6 meses, então, para o tempo que eu tinha me dado para o sabático. Faltava um pouco mais, né? Porque 6 meses é o tempo que eu fiquei. Então, faltavam uns 8. E aí a BASF estava num processo ali de transformar algumas coisas, estava com algumas ideias diferentes e queriam trazer um perfil diferente. E aí uma pessoa da BASF que eu conheço, lá do RH, me ligou para falar, estamos com essa proposta, assim. Eu falei para ela, estou no sabático, não estou no sabático agora. Sinto muito. Mas ela começou a me falar um pouco do agro e tal. E uma coisa para mim é muito importante, muito mesmo, a gente tem, como eu sou administrador de empresas, né, por formação, aquela questão da razão social, ela para mim não é só o nome da empresa ou como é que a empresa é registrada, é ter um propósito social realmente para existir. Então, eu posso te dizer que eu prefiro não trabalhar do que trabalhar em alguma coisa que eu não veja esse propósito, que eu não converse com os meus valores, né? E tanto na farma, como na construção civil, lá na Gerdau, quanto no agro, eu vejo esse valor para a sociedade, para o ser humano, assim, muito grande, né? Do mesmo jeito que, fazendo um paralelo com a farma, a pessoa sem saúde, ela só quer uma coisa, saúde de volta. Todos os planos dela são secundários, né? E a pessoa sem alimento, ela não é capaz de realizar o potencial dela. Então, eu vejo como uma missão muito nobre a gente poder participar dessa cadeia, de levar alimento para as pessoas.
Acho muito nobre mesmo. Isso me tocou a ponto de eu quebrar 6 meses aí, cancelar 6 meses no meu sabático e vir me juntar para baixo com essa missão, conhecer mais da terra e menos da areia lá da praia, porque eu conhecia pouco. Então, foi assim que começou a minha história com a BASF. Foi muito legal. Vamos falar um pouquinho desse seu desafio, né? Porque eu fico imaginando você, na posição que você ocupa hoje, dirigindo aí todo o marketing da BASF, e outro dia eu acompanhei o lançamento de um negócio chamado Fazenda BASF, e achei super interessante. Eu queria começar a nossa história falando de BASF, né? A BASF, vamos dizer assim, acompanho a trajetória da BASF há muito tempo, com campanhas de propaganda maravilhosas ao longo não é de agora, ao longo dos anos. A BASF tem essa história do legado, que eu acho que é uma palavra que me toca muito, porque eu sou filho de produtor rural, de pequeno produtor, eu diria que sou filho de lavrador, eu já fui boia fria, eu tenho calo na mão de fazer cerca, enfim, essas coisas, quando vocês falam de legado, isso é uma coisa que toca profundamente a minha alma, eu diria. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que você aprendeu aí fora e como é que implanta isso, como é que transforma aquilo que era, vamos dizer assim, era botina no chão, como é que funciona esse negócio da Fazenda BASF aí que vocês lançaram? Esse é um tema muito encantador, assim, e essa história do legado é muito verdadeira para a gente, né? Eu costumo dizer, fazer um paralelo assim, legado é aquilo que fica depois que a gente vai. E o legado do agricultor, de uma maneira geral, ele é de gerações, ele é longo, né? Então, é uma oportunidade muito interessante para a gente poder participar disso, e a BASF tem mais de 150 anos aí de história, então tem o seu legado e construir isso junto é muito legal. E a Fazenda BASF é mais uma oportunidade, né? A gente pensa muito, às vezes, a gente, ser humano, aí, as coisas como opções excludentes, né? Isso ou aquilo. E, na verdade, as coisas são muito mais sinérgicas. Uhum. Então, a gente usa muito o jeito, a gente fala o jeito E, que é o jeito que a BASF tem de juntar as coisas. Então, a gente viu na Fazenda BASF uma grande oportunidade, até pensando no que vai ser esse, sei lá, novo normal, ou o que a gente pode tirar dessa experiência, por mais traumática que ela tenha sido, e carregar. Então, a Fazenda ela é uma materialização, como o nome já diz, né? Uma fazenda virtual da BASF, que está de porteiras abertas para todo mundo, todo agricultor, todo mundo que é do mercado agro, né? Que participa do mercado. E lá dentro você tem várias áreas, né? Então, você faz essa entrada virtual na fazenda, aí tem várias áreas com várias atividades. Então, pode ter, por exemplo, dia de campo, lançamento de produtos, conteúdos técnicos, tem alguns produtos que a gente tem áreas exclusivas para eles, para o agricultor poder conhecer mais sobre ele, tecnicamente, ver os resultados, ver o que faz sentido para o manejo da lavoura dele. E é uma fazenda assim, que a gente abriu as portas dela, e foi um evento super legal, a gente teve quase 1.000 pessoas conectadas ali ao mesmo tempo, então foi super grande, que é um convite para o agricultor e para os parceiros que a gente tem de estarem mais próximos da gente também por esse outro meio. Então, ele só vem a somar para o meio presencial, para as outras formas de contato que a gente tem. E a nossa visão, obviamente, não é que a Fazenda foi algo para endereçar o afastamento social, mas é que ela é para sempre, ela é viva, ela vai evoluir, e que seja um meio de acesso fácil, né? Às vezes você está com uma agenda mais apertada, às vezes o evento que você quer participar é muito longe de você, não vale a pena você pegar o carro ou pegar o avião. É uma forma de participar. Então, por exemplo, vão ter áreas de stands, então tem uma feira que você adoraria ir, mas ela é muito longe. Vai ter um stand da BASF lá, com todo o conteúdo que está lá na feira presencial para você participar. E a Fazenda BASF é só o começo, né? A gente quer que cada um de vocês que participa se sintam na sua casa ou na sua fazenda, e que ela é sua também, ela não é da BASF, ela é da BASF para todos vocês. Assim. Essa é a intenção, e foi muito legal, estou muito feliz com esse projeto. Não falei para vocês que o Edu Novaes não dava cuidado? Ele é craque de bola. Obrigado, Edu, valeu demais. Um forte abraço a todos vocês e eu vejo todo mundo no nosso próximo programa.
Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.